Oi. Vamos lá. Pergunta técnica. Alguém conseguiu fazer essa folha? Tem dificuldade em alguma questão? Eu sei que a falta de tempo é uma loucura, porque tem que estudar matemática. E se eu fosse, como professor de biologia, te dar um conselho, quais as matérias, na falta de tempo, que você tem que estudar mais, é fazer uma redação lá em cima, e vocês têm tudo aí para isso. As professoras, no caso, né, são excelentes. E matemática. Também vocês têm aí o pessoal que dá essa matemática aí, por causa do número de questões. Depois, aí sim, vai estudar as matérias de um modo variado, e são 14 a 16 questões, física, 14 a 16 questões de biologia, 14, número grande de questões. Né? A média mais baixa, você pode olhar aí nas estatísticas, tem sido matemática e biologia, onde a média tem sido, para a biologia do Enem, tem questão que pergunta assim, qual a cor verde? Canarinho verde. E tem outras que perguntam qual é a fórmula, né, que Einstein, pela primeira vez, usou para desenvolver a bomba atômica. Então, elas são díspares, ok? Agora eu vou ver aqui a resposta de vocês, para eu poder organizar meu trabalho de hoje. Aqui no chat. Alguém respondeu. Deixa eu ver. Boa noite, boa noite. Só tem boa noite. E a noite vai ser boa se alguém responder. Se alguém tentou fazer essa folha, não tentou, está deixando para fazer em sala. Professor, Oi. eu não consegui fazer a questão 30. Fiquei um pouco confuso para realizar ela. Vamos ver se estiver nela. Você fez a folha E toda, a questão 29. só achou dificuldade na 29? Parabéns. Não, por causa que eu encontrei essa daqui para comentar, você pediu uma questão. Porque tem uma que foi anulada, né? Qual foi Pode ser anulado? a de circulação, que fala da. Deixa eu ver aqui. Não é o 11? Não, no caso foi a questão 30 e 29 que eu disse. Mais alguém aí? Só o Rony? Sabe qual é uma coisa que você poderia se dar muito bem? É dar aula para alguém mais fraco. Você está num nível muito bom. Que aí você ia exercitando. Pega alguém aí do grupo aí que está mais fraquinho, fala aí, vamos lá. Se bem que agora tem uma professora que vai responder as questões que vocês tiverem dificuldade. Estão sabendo disso? Não, né? E depois vocês pegam aí o horário, é uma excelente professora, e a oportunidade que vocês têm de tirar aquela dúvida meio que particulada, né? Manda. Ela está lá, esperando vocês. A Raquel. Como eu disse, é uma excelente professora, então vocês podem ir tranquilos. Poxa, cara. Você falou que número? Desculpa a gente começar a aula. Estou procurando aqui, eu estou achando. Foi o número, foi 29 e 30. 29. Eram duas. É por isso que eu me compliquei aqui.
29,30. Tá? Deixa eu ver a 30. Tá. Vamos ver se dá para a gente chegar lá, né? É tranquilo. Explico mais. Se eu não conseguir chegar até lá, já que você fez, eu vou presentear você com uma. Vai tirar a tua dúvida em particular lá no WhatsApp, tá bom? Então vamos chegar. Se eu chegar, vamos lá. Eu tinha mandado vocês estudarem o quê? Carrapato estrela, lembra? Lá da questão 3. Quando eu fiz a questão 3, sobre doença de Chagas, teve a letra A lá, carrapato estrela. Ele transmite uma bactéria, né, que causa uma doença. Há muito tempo caiu no vestibular e parou de cair. Qual é a doença? Ô, pessoal. Febre maculosa? Sim, tudo para cair de novo. A dengue também, a bola da vez, porque foi produzida uma vacina. Eu estou com todas as informações modernas. Estou fazendo um materialzinho, dá trabalho, com essas coisas modernas, porque as provas estão usando essas informações. Bom, febre maculosa. Estou gente aberta aqui no Rio de Janeiro. Lembra aqui do professor, que foi andar de cavalo, nessas fazendas aí. O cavalo segura esse carrapato, foi para a perna do cara, ficou lá. E aí, quando expressou, é grave. O negócio não é fácil, não. Vamos lá, 08. Pode botar um asterisco ali. Questão 08. Esse ponto eu vou dar ele todo. Refazer esse ponto. E cai muito, o neném cai muito, não é no sentido do termo evolução. A UERJ gosta de evolução, o Enem gosta de evolução. Então, tem todas aqueles detalhes que eu já mandei você estudar. Órgão homólogo, análogo, irradiação, convergência. É aí que eu vou explicar. Especiação, né? Teoria de Lamarck, teoria de Darwin, teoria moderna. Olha só a coisa de louco. Geralmente eu nem dou por achar que é matéria origem da vida. Três provas desse ano, em faculdades diferentes, pediram origem da vida. Quanto tempo? Teoria biogênica. Aí tem Pasteur. Aí tem formação dos coacervados. Quais são os gases da atmosfera primitiva. Isso é decoreba. Dá uma olhadinha. Grau de dificuldade, 0. 0. Nada para pensar. Vamos lá, rapidinho, pessoal. Hoje eu preciso disso. Alguém já estudou a origem da vida esse ano? Eu. Só que eu me recordo pouco. Vou fazer uma questão difícil. O experimento de Pasteur era para comprovar, né, que não existia teoria abiogênica no mundo microscópico. A teoria biogênica ela tinha sido derrubada, mas ela volta com força quando inventam o microscópio. E aí, então, eles diziam, olha, aqui tem um micróbio. Essa é a única questão que tem que pensar essa, senão. Aqui tem micróbio.
e eu vou ter um líquido nutritivo, ele está vivo. Vou levar para o microscópio, vou ver que tem micróbio vivo aí. Legal. Tá vendo? Agora, então, eu vou pegar e vou botar fogo, calor. E esse calor, né, tem que ser suficiente para matar todos os micróbios. Um tempo suficiente. E aí, então, deixo lá ferver, apago o fogo, levo o microscópio, tudo morto. E o micróbio vivo. Aí eles falam, olha só, o fogo, o calor, matou os micróbios. Se voltar a ter micróbio aí, é porque tem geração espontânea no mundo microscópico. Mistura de substâncias vão criar vida. Isso é o ideal olímpico aqui. Então, o que aconteceu? Deixaram o tempo, quando foram olhar, micróbio vivo. Ah, tá vendo, Daniel? Geração espontânea. Mundo microscópico. A vida voltou. E não tinha ninguém vivo. As substâncias que estavam aqui, mais o ar. Tinha um elemento no ar. Né? Então, o ar, mais as substâncias nutritivas, vão produzir biogenicamente a vida. Bom, os caras lá, os estudiosos que achavam que isso aqui estava errado, achavam que era o ar que contaminava. Mas era só botar uma rolha, ferver a rolha ali, acabou a vida. Mas aí tem que não entrar o ar. Então veio a engenhosidade do Pasteur. O que ele fez? Ele criou um tubo que tinha um desenho irregular, chamado pescoço de cisne. Até fazer ele mais inclinadinho. Porque eu cheguei a fazer esse laboratório. Ok? E ele então botou lá a substância nutritiva, não tampou o frasco, o ar conseguia entrar e ele ferveu. Enquanto ele fervia, ele pegou lá o tubo, aqueceu e fez esse desenho. O desenho não estava feito anteriormente, ele fez na hora. E aí, deixou o tempo, o delta T, quando foi olhar, os micróbios todos tinham morrido. Ok? Aí, os caras falaram, vamos esperar um pouco. Nada de micróbio vivo. E aí ele falou, é o ar. O ar contamina aqui o interior do frasco e os micróbios reaparecem. O que os caras falaram na época? Não, você ferveu demais. Então, o modo ativo aqui que estava na substância, que gerava vida, foi destruído. E aí, ele tinha uma solução, ele tinha que criar uma solução com impasse. Ele sabia que era o ar. Os caras falaram que ele acabou destruindo o princípio ativo, porque a fervura, né, demorou muito, no caso dele. Ele tinha que fazer aquele, né, movimento do vidro, demorava um pouco. E aí ele teve uma solução. A pergunta é, qual foi a solução e a explicação pelo ato dele para poder comprovar que não havia teoria biogênica na vida microscópica. Rony, com a palavra. No caso, ele não retirou a parte contorcida do tubo, permitindo então que o ar ele conseguisse entrar com os micro-organismos. Peraí, ele quebrou aqui, Ele tirou a parte contorcida do tubo. e aí o que aconteceu?
e então os micro-organismos conseguiram passar para a solução. E com isso ele provou o quê? Com isso, ele provou que o ar contaminava a solução, não que O ato de quebrar não foi para comprovar a teoria antes produzida por ele. Ele quebrou, sabe para quê? Para mostrar que a substância que estava aqui dentro continuava nutritiva. Ela não perdeu nada. Que não houve nenhuma modificação, né? Com a substância nutritiva pelo tempo de calor que ele deu. E a prova disso é o quê? Que foram encontrados micróbios vivos. A partir daí, então, o que você falou, ele comprovava que a contaminação era feita pelo ar. Então, o fato dele quebrar foi para poder gerar vida lá dentro, uma substância nutritiva que os caras tinham dito que não servia mais, que o composto ativo tinha sido destruído. Ué, se o composto ativo foi destruído, como é que surgiu vida? E a contaminação veio do ar. Ok, queridos? entende. Bom, tu vê que questão chatinha, complexa? Porque ele tinha que provar que esse líquido aqui podia gerar vida. Que a teoria abiogênica ele já tinha derrubado. Ele achava que era o ar. Mas como provar que aquele líquido ali dentro ainda mantinha a ideia da vida? Bom, em eras passadas, tipo, quando eu era jovem, lá atrás, nos mares onde hoje é a América Central, era encontrado uma espécie de camarão. Ah, me fala de camarão, não. Eu adoro camarão. Eu sei fazer umas 300 receitas com camarão, de tudo quanto é parte do mundo. Eu sempre estudei receitas com camarão. E faço cada comidinha esperto. Se você passar, entrar para a faculdade, está vendo? Eu vou oferecer um almoço aqui, regado no camarão. Está combinado. Entrou para a faculdade, de Cro, meu nome, olha aí, ó. Quando é que vai ser o almoço ou o jantar aí na sua casa, regado no camarão? Combinando. Estuda pra cacete que você vai conseguir comer. É muito bom. Pegar você pelo menos pela boca, né? Armar pela boca. Então, quando o istmo entre as Américas do Norte e do Sul, istmo, aí tu vai ter que ir lá para a geografia, mas tem um desenho aqui para te ajudar. Formou separando o Golfo do México do Oceano Pacífico. As duas populações submetidas a condições diferentes originaram espécies distintas. Veja a ilustração a seguir. Sabe qual é a possibilidade de cair? No Enem, 80%. Na UERJ, 60%. Uma pergunta sobre especiação. Então, tira a tua dúvida. Tira a tua dúvida. Não fica com dúvida nenhuma. Eu vou aprofundar. Eu vou dando um limite que você precisa saber. Limite. Desculpa, garganta seca. Bom, está lá um desenho, né? Foi formada uma barreira, eles ficaram separados, e agora eu vou te explicar isso. Já expliquei, vou explicar mais uma vez. Esse processo é chamado de especiação. Especiação é a formação de uma nova espécie. Que tipos tem? Pessoal, tem 4 tipos. Tem mais. Para vestibular tem 4. Isso eu caio em 2. A especiação simpátrica, alopátrica
peripátrica e parapátrica. Sabia disso? Que tem tantas assim? As que caem. E a que cai mais. Essa daqui. Depois eu vou falar a diferença entre elas, ok? E vai ter a decorebinha que você vai ter que dar uma papeirada. Mas eu vou te explicar aqui o conceito. Entendendo o conceito, a decoreba fica mais rápida, mais fácil. Vou pegar a alopátrica. Cai mais. Essa daqui, ela difere das outras, porque aqui tem isolamento geográfico. Ou uma barreira geográfica que leva ao isolamento geográfico. Ok? Alopátrica. Depois a gente vai ver anagênese e cladogênese. Esse nome cladogênese é usado para cá. O nome técnico indica uma especiação em que há um isolamento geográfico. Cladogênese. Quando não tem isolamento, sem isolamento geográfico, né? Sem isolamento geográfico. É chamado de anagênese. São nomes técnicos, né, que são usados para fazer o aluno se ferrar, né? Tanto nome. Então, vamos lá. Cada passo você tem que entender. E depois eu quero a tua resposta. Normalmente só tem 2 ou 3 alunos que respondem, principalmente o Rony. Pode ser vergonha. Ele não tem vergonha de errar, não. Ele fala assim, pode estar certo, pode estar errado. Às vezes ele acerta, mas ele erra também. Mas ele fala. É importante. Para você evoluir, você tem que, às vezes, passar por uma situação dessa aí. Você acha que está todo mundo sabendo, menos de você, quando, na verdade, a maioria não sabe o que você está perguntando. E é bom que você perguntou, eu expliquei para você e para os outros que não sabem, né? Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui uma população inicial, eu vou chamar de X. Quando eu leio isso aqui, às vezes eu misturo, eu confundo, são tantas turmas. Mas se eu ler isso aqui, a população X, eu usei cão do mato. Por quê? Porque eu quis. De usar coelho, de usar leão, de usar o que eu quisesse. E a explicação não é um exemplo do que aconteceu. A explicação é para mostrar como é que acontece. Então, vou pegar cão do mato. Esses cães, eles migram juntos. Não sei se vocês já viram. Eles são pequenos, mas são poderosos porque são muitos. E sempre vão juntos. Eles são tão inteligentes que eles revezam. Estão correndo atrás de uma presa, eles vão trocando. Aí uns vão descansando, outros vão correndo. E a presa fica tão cansada que eles pegam com maior facilidade. Que coisa, né? Então, vem ele aqui. Vamos supor que aqui tem um rio bem profundo, impossível de nadar por ele. Mas tem uma grande árvore que caiu e ela age como ponte. E aí, o que acontece com esses animais? Migram por cima da ponte, do lado A para o lado B. Vamos supor que tenha 50, mas que nesse dia um problema novo surgiu. Depois que 20 passaram para lá, uma tromba d'água violenta carregou a árvore, que era usada como ponte. E eles ficaram separados geograficamente por um rio que não tem como nadar para o outro lado. Está
pressão da água naquele ponto ali onde eles passavam. Bom, então, aqui vai ter uma barreira geográfica. Barreira. A barreira física, né, pessoal? Eles vão poder se encontrar. E aí eu passo a ter dois lados. Eu vou chamar a população X1, a que veio para esse lado, e X2, que veio para esse lado. Vou chamar esse lado 1 e lado 2. Você vê que mesmo separados, eles são iguais, são de mesma espécie. É a população X que está ali. Não mudou nada. O que vai começar a acontecer agora? Olha só. Está vendo essa população e essa? Eu vou chamar esse meio aqui de A. Vou chamar esse meio ambiente de B. E dizer para você que A é diferente de B. A é diferente de B. Então, os meios são diferentes, legais. Todos os dois meios são legais, mas cada um na sua. Vamos lembrar, vamos desenvolver que esse lado A é frio, esse lado é quente. E que as mutações ocorrem ao acaso. Pessoal, a mutação não pode ser dirigida. O passarinho precisa de voar. Aí vem uma asa. Não é assim. Tu imagina, vou pegar essa caneta, vou jogar para o alto. É possível ela cair assim? É possível. Mas é provável? Não. Né? A mutação é possível, mas não é provável. Ela ocorre ao acaso. Ela não aparece que o corpo está pedindo. O cara não tem uma mutação peluda porque está frio e os pais que produziram aquele filhote estavam precisando de mais pelo. Não é assim. As coisas ocorrem aleatoriamente. E aleatoriamente elas podem ser fixadas ou não. Vai depender se a mutação criada é boa ou não. Então, tu tem uma região fria, onde surgiu o filhote lá do cão do mato, que antes podia migrar, sair do lado frio para o lado quente. Ele agora não pode, ele está parado no lado frio. E, ao acaso, entre os filhotes, tem uns mais peludos e outros menos peludos. O que o ambiente vai fazer? Eu, sem pelo? Seleção natural. O meio vai selecionar os filhotes que, naquele lado agora, precisam de ter uma pelagem mais espessa por causa do frio. E aí os que têm pelagem mais curta vão morrendo. Então, depois de um determinado tempo, olha para cá. Esse lado aqui é quente. É o oposto. Quem tem pelagem curta sobrevive melhor. A pelagem muito grande aumenta muito a temperatura do corpo. Isso diminui a capacidade metabólica. Isso é ruim. Lá, quando você está com muito calor, você fica mole. Então, imagina um animal que tem que correr, que tem que predar, superaquecido. Não vai ser bom. Então, do lado quente, pode ocorrer a mesma mutação ao acaso do pelão? Pode. Vai morrer. E entre os que tinham pelo, com menos pelo ainda, pode. Quase carecóide? Pode. Então, desse lado, quanto menos pelo tiver, melhor a sobrevivência. Os anos vão se passando, e quando você olha para a população original, que tinha um pelo médio, você olha para esse cara aqui, peludão, e esse pelo, você já diz, é um chihuahua e é um doberman. O que eu quis dizer com isso? Que eles apresentam características diferentes. Mas é só o pelo, tá bom? Você vê que
Os cães apresentam diferenças. Só que o cão, ele é doméstico. Todas aquelas deformações que são fixadas que o homem quer. Poodle francês, desse tamanho. E aí, apartamento pede, são cada vez menor. E eles foram fazendo seleções de tamanho. Pegar os menores com os menores. É uma seleção artificial que o homem faz. Por isso que tem tanto cão diferente. Mas tem tantos leões diferentes. Tem tantos lobos diferentes. Tantos ursos diferentes. Tantas zebras. Porque é o meio. O meio, ele só deixa ficar o que o ambiente quer. Agora, se o homem puder criar um poodle, criar geneticamente um poodle desse tamanho, ele vai criar. Porque olha só como é que cuida. Vamos passear, bota no bolso e vai passear com seu poodle. Comida, cocô, urina. Só não pode esquecer na hora de sentar na poltrona, você pode matá-lo, né? Tem essa também. Bom, aqui na seleção artificial. Aqui é natural. Aqui frio, fica quem tem pelo. Aqui é quente, quem tem pouco pelo. Legal, queridos. Olha o que eu vou falar para vocês. Essa característica é genética? É. E essa característica aqui é genética? É. Então, passa para os filhotes? Passa. Para mutação. Mas passa do X1 para o X2? Não. Isso aqui, não. Então, todas as características desse lado que surgiram, que forem selecionadas, fixadas ou não, elas não passam por esse lado. Todas as características novas, mutações desse lado, que o bem está selecionando para ficar ou não, só fica desse lado. Não passa por qual mutação é acaso, aquele pelo ali, dificilmente vai acontecer aqui. E se acontecer, alguém fala, não. O que vai acontecer? Você aqui tem fluxo gênico. Olha essa palavra, cai a beça. Fluxo gênico é a passagem dessas modificações genéticas de pais para filhos. Nas outras gerações. Aqui não tem passagem para cá. Aqui não tem passagem para cá, mas tem fluxo gênico. Então, eu entendo que toda mutação estranha, diferente, que acontece desse lado, não passa para cá. Toda mutação estranha, diferente, que acontece desse lado, não passa para lá. E como os meios são diferentes, essas mudanças vão aumentando. Cada vez eles ficam mais diferentes. Te dá outra ideia. Que tá, ó, a barreira continua aqui, ó. Ele continua. Pedindo, né, que passe coisas do A para o B, né, e do B para o A. Ficando diferente. E aí, você vai ter, desse lado, a presa, o alimento, animal de grande porte, de médio grande porte, é o veado, né? É um pouco do mar, um animal maior desse lado. E aí precisa de um cão maior. Então, os cães maiores vão sobreviver. E os menores começar a desaparecer. Desse lado, alimenta coelho, é lebre, é rato do mato, que precisa de agilidade para caçar. Então, os cães maiores, aqui desse lado, não vão conseguir sobreviver. Os menores mais ágeis vão. Então, aqui vai sobreviver quem é menor. Ok? E aí vai ficar aqui
e vai ficar aqui, essa característica. Quando você olha desse lado, ele é maior e peludo. Quando você olha desse lado, ele é menor e sem pelo. E vou somando essas diferenças, que vai fazendo com que cada vez, por não ter fluxo gênico, eles fiquem diferentes. Toda vez que ganham uma característica para sobreviver bem nesse meio, ela é diferente para sobreviver nesse meio. E aí, as características que vão ficando, vão modelando o indivíduo até que ele fique bem diferente. Olha só. Aumento das diferenças, ok? População, lembra que eu chamei de X1? Diferente da X2. Diferente. Ok? Por quê? Porque eu estou somando as mutações e fazendo a seleção natural em cada lado. Queridos, vamos supor que eu junte esses caras. A barreira acabou. A árvore voltou. E eles se encontraram. Duas coisas podem acontecer. Presta atenção. Das diferenças não serem tão grandes. O Chitinho bateu dentro do meu olho. Caramba. Desgraçado. Ai. Quando ele bater, podia bater no óculos, morrer. Não. Morreu dentro do meu olho. Ai. Acho que vou ter que lavar o olho, mas vou fechar isso aqui. Então, diferenças só aumentaram. Pra cacete. Aí a barreira, a nova árvore caiu e juntaram. Se eles não modificarem de forma a impedir a reprodução, eles são de raças diferentes. Como é o Doberman, diferente do São Bernardo, do Chihuahua. Olha como os cães são diferentes. Eles podem cruzar? Podem. Ah, mas espera aí. Como é que cruza o São Bernardo com o Chihuahua? Isso não é cruzamento, isso é assassinato. Bom, o que eu quero te dizer é que a seleção artificial ela cria esse disparate. A seleção natural, não. Não há esse tipo de disparate, né? De você criar um cachorrinho desse tamaninho e outro assim, vindo do mesmo lugar. Eles vão ter diferenças. Mas não, né, dessa maneira que a seleção artificial faz, que o homem traz para o desejo dele a característica do animal. O meio ambiente não é assim. Ele é mais severo, né? Então, eles se modificaram, mas podem ainda se reproduzir. Se eles se reproduzem, eles estão diferentes por causa do tempo, separados, as mutações, as seleções, mas eles conseguem se reproduzir. Então, aqui ocorreu uma raciação. Raciação é quando eles juntam e apresentam um é maior, outro é menor, mais peludo, menos peludo. Mas eles podem se reproduzir. Legal. Agora eu vou botar para cá para fechar. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta pode fazer. Essa matéria não é fácil, não. Vamos lá. Não é fácil. Eu não fico fazendo assim, propaganda. Essa matéria é difícil. Vocês... É mesmo. Evolução é uma matéria que nego erra pra cacete. Interpretativa. Você viu aí no Pasteur? A pergunta. Para que ele quebrou? Ele quebrou o vidro para mostrar que a substância que estava lá dentro podia gerar vida. Tanto é que gerou. Né?
E ele fez a parada, eu nem falei, né? Olha só o que ele fez. Nem falei. Porque eu não ia dar essa matéria, que eu via ter uma prova antes de entrar. Ó, por que ele criou isso? Ele sabia que era o ar que contaminava, mas que os caras diziam que o ar era um fator vital. Então, ele tinha que criar um experimento que permitisse a entrada do ar, mas não permitisse a entrada dos micróbios. Essa curvatura que ele deu, quando ele bota para ferver, o vapor vai fazer isso. Olha lá. Né? O vapor vai tirar o... Isso aqui, ó. Luz. Vou botar aqui. Preso. Ah, a gran puta multa excelente. Quem fala essa mulher é língua não, né? É uma puta excelente. Ok? Então está fervendo o líquido, o ar, ó. Vai evaporar por aqui. Na hora que a evaporação sobe com essa água, molha a parede. A parede fica toda molhadinha, fica úmida. Ok? Quando ele tira o fogo, o ar, então, vai entrar. A gravidade vai empurrar o ar para dentro, ele vai entrar. Na hora que o ar entra, os micróbios acabam com essa curvatura sendo obrigado a bater numa parede úmida. E aí a poeira fica presa ali, fica grudada nessa parede. Curvatura, o ar não pode fazer curva. Ele vai ter que bater na parede. E aí não vai ter contaminação. Mas os caras alegaram que era o líquido que estava aqui. Ele, pá, quebrou. Tem vida? Tem. Então, quem queria provar que a substância, que eles diziam que não tinha mais como gerar vida, ela estava ativa. Ela continuava nutritiva. E aí o ar entra, os micróbios se reproduzem dizendo, oi, substância nutritiva, está tudo bem. E aí ele fecha, indicando que a contaminação era feita pelo ar. Nem falei com vocês. É verdade. Bom, então vamos lá. Quem tem pergunta a fazer, estou olhando, eu tenho a TV bem de frente aqui, para eu poder ler, que da última vez eu não lia nada, né? Gostei desse bora. Gostei, bora! Isso é foco, bora é foco. Aqui. Então, vamos lá. Eu tenho uma barreira que vai evitar o fluxo gênico, né? Os genes. Toda a mutação ocorrida vai estar aqui dentro, mas não há como fazer isso. O lado A e o lado B. Ok? Então, o que acontece? O tempo está passando. Essa barreira continua. E vai passando. E vai passando. Se as diferenças somadas não tem fluxo, somada desse lado não é somada desse. O meio ambiente aqui vai programar uma modificação. Ele vai selecionar diferente desse aqui. Então, quando as diferenças somadas impedirem a reprodução, aí você tem isolamento reprodutivo. Quando eles, o A, não, o que é a X1, não conseguir mais se reproduzir com o X2, você vai criar um grupo novo, que não é nem o X1, que não é o X2. Foram separados no início, criando um grupo diferente, porque houve isolamento reprodutivo.
Isso aqui é uma espécie nova. E aí ocorreu uma especiação. Então, para ocorrer uma especiação, é necessário o isolamento geográfico, é necessário uma raciação, né? Modificações e seguida de isolamento reprodutivo. Como a raciação só ocorre quando juntar, você muda. Você fala assim, ó, para ocorrer especiação, tem que ter isolamento geográfico seguido de isolamento reprodutivo. Porque a raciação é quando não tem isolamento reprodutivo. Então, ele não é indicado na hora que você explica a especiação. Então, é assim, separou, não tem fluxo gênico, as mutações estão ocorrendo ao acaso, o meio está selecionando em cada lado mutações melhores para esse meio. Isso gera diferenças. Essas diferenças vão sendo fixadas nas proles, nos filhotes. E como não há fluxo gênico, é individual. O que acontece do lado 1 é diferente do que acontece do lado 2, do lado A e do lado B. E essas diferenças vão se somando ao longo do tempo, a ponto de quando a possibilidade deles se juntarem, nada vai acontecer. Por quê? Porque o isolamento reprodutivo. Quando tem isolamento reprodutivo, o que caracteriza uma espécie? Quando é que o A é de uma espécie que B? Quando podem cruzar e produzir descendentes férteis. É isso. Para ser de mesma espécie, tem que cruzar e produzir descendentes férteis. Se eu tenho isolamento reprodutivo, não tem, né? Produção de indivíduo fértil. O professor já ouviu falar que é possível cruzar leão com tigresa. Sim. Ligue. E o tigre com a leoa. Tigron. Gera filhote, mas eles se reproduzem. São de espécies diferentes, muito parecidos. Consegue até produzir lá um filhote, mas ele não consegue se reproduzir. Ele não produz gametas. Ele é estéril. Vai morrer estéril, sem se cruzar. Né? É isso. Perguntas? Vamos lá. Eu quero aquilo. Pode perguntar. Estou olhando para o... Se você não quiser falar, pode escrever. Te dá 3 minutinhos para você tirar dúvida. Nada? Sem dúvida. Então, essa questão aí, qual foi o gabarito dela? Ele fala assim, a diferenciação das populações dos crustáceos, camarão, né, em questão, em 2 espécies, se deu pelo... E aí, pessoal? Cara, eu sabia que vocês iam meter o E. Alternativa é que eu coloquei. Não, tudo bem. O teu gabarito é? Hã? Eu sabia que vocês iam botar E. Mas alguém? É porque é mesmo. Eu sabia que vocês iam acertar. Bacana. Surgimento da barreira geográfica que impediu a troca de genes. Nome dessa troca de genes, bota a setinha para o lado, fluxo gênico. Ok? Sendo esse caso, especiação alopática. Por quê? Porque teve barreira. Quando não tem barreira, é simpática. Lembra de simpatia? Os dois são simpáticos um ao outro. Ok? Peripática e parapática. Eu vou dar uma palhinha sobre elas. Você vê que é muito difícil cair.
Vou inventar aqui. Sai da natureza. Sai dos exemplos. Vou inventar. Então, vamos lá na simpático. Vou botar um sapo aqui. Baixo. Tá chatinho? Caramba, eu tomei maior susto. Eu fui à rua há pouco tempo. Tempo ótimo. Estava ventando um pouquinho, mas eu escutei um barulho de água. Falei, ué, estourou alguma coisa? Está chovendo pra caramba, do nada. Não sei se aí na casa de vocês está chovendo. Aqui, muito. Tororó. Eu moro aqui em frente ao UERJ. Aliás, ontem me fez aqui uma visita. É uma aluna, ela me convidou, mais uma, né? Um convite para a formatura dela agora, final do ano. Eu fico tão agradecido, tão honrado, né? E não é para medicina, não. Ela não queria medicina, ela queria enfermagem, porque a mãe era enfermeira, poderosa. A mãe dela é uma enfermeira super qualificada. Porque tem gente que quer dizer, enfermagem. Pessoal, tem enfermeira que sabe mais que médico. Só para você saber. Né? Então, a qualificação de uma enfermeira, ela é produzida para comandar. Ela é área de enfermeira, é área de comando. Tem um auxiliar de enfermagem, né, que é técnico, que fica, né, subordinado à enfermeira. Tem enfermeiros que se especializam em cirurgia, dão ao médico, né, o manuseio das ferramentas, que são super requisitadas, ganham muito bem. Certo? E as carreiras na área biomédica, mas é a minha. Professor, tá ferrado. Fala palavrão, errado. Desprestigiado. E está cada vez pior. Os colégios, os pais querem mandar. Colégio pago, eles acham que o professor é empregado deles, do filho deles. Entendeu? Por isso que eu parei. Eu sou dono do meu colégio, que é o meu colégio, como o pai desse vai, eu falo, tira do colégio. Que é assim. E o professor tem a voz, né? Ele pode escutar a voz do professor. Mas vamos aqui. Não sei se vocês sabem que o sapo ganha a sapa na conversa, no papo. Sabia ou não? É. Uma coisa chamada coachar. O coachar é um chamado que o macho tem, a fêmea não tem, para a fêmea ficar perto dele. Por quê? Porque a reprodução deles é na água. É externa a fecundação. Se ficar muito longe, o espermatozoide vai todo embora, não chega nenhum lá. Então, para ele aumentar a possibilidade, ele tem que abraçar a fêmea e jogar o espermatozoide ali na área que ela está jogando, né? Seus gametas femininos. Então, para a fêmea chegar perto, tem que ser da mesma espécie. E ele tem aquele... Eu estou rouco, eu vou conseguir fazer. Eu sabia uns 10 sons de... Eu não sei, eu podia reencarnar num sapo, eu já estava sabendo ali nas cantadas, né? Então, vamos lá. Ok? Aí uma mutação surgiu aqui, uma mutação com o coachar diferente um pouco. No lugar de assim. Tem uma sonoridade alongada, mas diferente. Então, esse sapo conseguiu atrair a fêmea? Conseguiu. Você vê que não tem separação geográfica. Aí os filhotes desse sapo, alguns tiveram a mutação que modificaram, vamos chamar essa GM1, essa GM2, o som do coachar, que ficou agora assim.
Deu certo? Deu. A fêmea gostou. Ele não é um Frank Sinatra, um Michael Jackson, mas canta bem. E lá vai ele conseguir se reproduzir com a fêmea. Não tem barreira geográfica. E se ele tiver um filhote, e entre os filhotes, a mutação 3. E aí ela ficou assim. Já era. Não é um chamativo. Aqui vai ter aí, ó, isolamento reprodutivo. E aí eu posso dizer que essa espécie é diferente dessa. E não fiz isolamento geográfico. Eles estavam no mesmo lugar. Mutações foram acontecendo, né? Mesmo tendo fluxo gênico, foi modificando de tão monta que lá no mesmo lugar, as fêmeas que antes aceitavam com a achar aquele macho lá de cima, já não aceita dessa geração que vem com mutação em cima de mutação. E aí, não podendo mais cruzar, você tem uma especiação simpática. Entendeu? Viu que coisa interessante? A explicação com o sapo é tão boa, tão fácil. Né? Por causa do coacharzinho, que é obrigatório. E o que acontece com o sapo mudo? Não tem filhote. Aí ele morre. Não, não tem filhote. Porque o coachar é para chamar a atenção da fêmea. Não adianta ensinar lá. É o som. Entendeu? Porque tem a borboleta, por exemplo, é sinal. O bailado dela, o movimento das cores. Tem pássaro que é o som e a pena subindo, descendo, o peito. Tem o lance do movimento. O coachar, não. Só o coachar mesmo. Vamos continuar? A luta? A miséria da luta? Ah, quem me perguntou, mas eu vou falar. O que é pele, Pato? Pele ao redor. Imagina que sai aqui, pegar o cão do mato, população maior, e aí um grupinho de jovens cães do mato, curiosos, e em grupo, mas separados desses, uma região longe daqui. E lá se reproduzem e criam, né, um grupo. Aí você fala, teve barreira? Não. Isso aqui é a distância. Essa distância vai evitar o quê? O fluxo. Sem fluxo. Como é que vai ter fluxo? Quilômetros para lá. Então, o fluxo vai ser aqui dentro, o fluxo vai ser aqui dentro, e eles vão ficando diferentes. Essa é a pele plana. Tem isolamento geográfico? Não. Não. Mas eles estão juntinhos? Também não. Igual a simpática. A diferença é simpática. Simpática, eles estão juntinhos. Eles estão longe. E aí não tem fluxo. Entendeu? Depois, eu arranjo os exemplos para ver se você entende. Cai sim. Essa parte da matéria é muito. Entendeu? Vai para caramba. Então, aqui, agora a mais difícil. Não vou dar. Não vou dar. Não vai cair. Não vai cair. Então, não vou dar. Mas tem a para. Eu tenho exemplo. Tenho, mas acho que a falta de tempo, eu vou dar o que é mais provável de cair. E é a simpática. As outras eu dei uma palhinha só para você entender. Se cair, você não precisa decorar.
Tudo bem? Vamos lá, eu vou lá. Cara, essa questão que vem, a 8, não, a 9, ela teve alto índice de erro. Eu falei, não é possível. Porque às vezes eu não entendo porque o aluno erra. Depois eu entendi. Ele errou no português. Não leu direito. Pessoal, é arteriosclerose pela minha idade. Ou o tempo passa rápido mesmo. Pessoal, já são 8h10. Tá de brincadeira. Cara, eu acho que é arteriosclerose. Então pode ser. Vocês não sentem passar tão rápido. Eu sinto. Né? Uma coisa assim, complexa. Vamos lá? Questão 9. Ovulogênese. Tem também a espermatogênese. Isso tudo é chamado de gametogênese, é isso? Cuidado, que tem umas pegadinhas bravas. Olá, ovulogênese é a produção do óvulo, o gameta feminino. Eu vou botar aqui, ó. Rapidinho. Aí, tem que saber os nomes tem. Esse desgraçado aqui, o nome certo dele é o vosso. Secundário. É ele que vai, ao ser fecundado, ser chamado de óvulo. Alguns autores falam óvulo, outros falam ovocitação. É o ovócito. Depois de fecundada, ela vira óvulo, mas tem que ter a fecundação. Fica paralisado em metástases da meiose 2, parado. Estranho, né? Mas aí, para facilitar, os caras chamam de óvulo. Alguns até fazem isso. Ó. É um ovócito secundário. Então, vamos lá. Primeira célula, ovogônia. Se fosse, vou fazer concomitantemente. Se fosse espermatogênese, formação de espermatozoide, seria espermatogônia. Ovogônia do macho, espermatogônia. Aí vai começar a meiose aqui, ó. Ela começa aqui. Como é que eu sei? Crescimento da célula. Vou perguntar aqui pela próxima vez. O que indica que a célula vai entrar em meiose? A ovogônia cresce. Essa ovogônia, a mulher tem dentro do ovário dela, desde o terceiro mês de vida intrauterina. Terceiro mês, embrião lá dentro, desenvolvendo, ela já tem todos os óvulos que ela vai usar ao longo da vida. Fica lá, dormente. E aí, quando aparecer na vida dela o hormônio chamado FSH, folículo estimulante, esses óvulos que já estão produzidos lá desde da embriogênese, vai amadurecer. Vai se preparar para poder ser fecundado. Esta primeira célula é chamada de ovócito primário. Ou sim, você, de várias maneiras. O que está errado? Querem aparecer vive modificando. Ovócito primário.
Esse é o óvulo primário, que começou a meiose, essa meiose 1, todo mundo sabe que ela é reducional. Então, a ovogônia, 2N. O ovócito primário, 2N. Quando acaba a primeira visão meiótica, presta atenção, queridos. Vamos lá recordar. Cromossomo. Ele tem duas partes. Uma chamada cromátide, para recordar, tá? Eu sei que você sabe isso. E outro chamado centrômero. A cromátide indica quanto DNA tem, a quantidade de DNA. E o centrômero, o número de cromossomos. Não pode esquecer isso. Aqui uma célula. Quantos cromossomos tem aqui nessa célula? 4, 4. Quantas cromátides? 8, 8. Teor de DNA, 8. Número de cromossomos, 4. 1, 2, 3, 4. Teor de DNA, 8. Legal. Essa é uma célula 2N. Por quê? Porque ela tem 2 cromossomos de cada tipo. Por que eu sei? Porque está pareado. Os cromossomos homólogos. Só aparecem quando o mesmo tipo. Tipo 1, tipo 1, tipo 2, tipo 2. O do pai e da mãe. Então, essa célula 2N, porque ela tem 2 cromossomos de cada tipo. Ok? Então, essa célula aqui seria 2N igual a 4. 2, 3, 4. Tudo bem? Cromátide. É isso. Centrômero. É isso. Então, é 2N igual a 4. Quantos estão sendo puxados para cima? 2, Quantos estão sendo puxados para baixo? 2, Quando essa célula se dividir, a célula de cima vai ter quantos? 2, E a de baixo? também 2. Ela numa célula 2N igual a 4, se ela só tem 2, ela é N. É a metade. Entendeu? Ela tinha 2 cromossomos de cada tipo. 2 do tipo 1, 2 do tipo 2. Essa não vai ter tipo 1, tipo 2. Não 2 de cada um, 1 de cada um. Então, ela passa a ser uma célula N. Então, essa célula aqui é N, essa é N. Qual a diferença da N daqui da N daqui? Olha só. Aqui, cada cromossomo que sai, ele sai com 2 cromáticas. Um de cada tipo, mas com 2 cromáticas. Aqui na segunda visão meiótica, ela é chamada equacional. Eu vou mandar uma cromática para cima, uma para baixo. Um vai subir, um vai descer. E essa célula que tinha um cromossomo, produz 2 com um cromossomo também, que é N. Porque ela vai ter um de cada tipo. Aqui, um de cada tipo. Assim, aqui, um de cada tipo, com material ainda dobrado. A meiose 2, ela separa esse material dobrado. A meiose 1 separa os cromossomos homólogos. Ok? Então, na célula humana, 46, 46, 23, 23, 23. Ok? Isso é o quê? Hoje. Só que eu não te dei o nome ainda. Eu chamei de ovócito primário esse. Esse vai ser secundário. E esse daqui ainda é o secundário se desenvolvendo, mas que no final vai gerar uma célula que vai ser fecundada, e eu chamo de óvulo, né? Óvulo, ou ovócito secundário desenvolvido. Como esse aqui é secundário, esse também seria secundário,
do óvulo. Para diferenciar, já chegamos à última etapa, que tem N cromossomos com 23 cromossomos, com uma cromática cada um. Então, esse número aqui é diploide, esse é diploide, fecha a meiose 1, que é reducional, em 2 células haploides, que tem material duplicado, e na segunda você parte material duplicado. Você dá uma ideia. Pegar uma célula 2N igual a 4. Meiose 1, 2. Olha lá. 4 cromossomos, 2 pares. E aí, essa célula de cima vai ter cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 1, cromossomo 2. Aqui eu tenho 2 do 1, 2 do 2, por isso que ela é diploide. Você para a metade para cima, vai subir um de cada, tá vendo? Aqui tem que ser 2 do mesmo. Mas um de cada. Aí, ó. Cromossomo 1, cromossomo 2. Eu tinha 4, passei a ter 2. Isso aqui é o final da meiose 1. Essa célula vai ter 2 cromossomos. Essa célula vai ter 2 cromossomos. Eu disse com 4. Só que os 2 vão estar com material duplicado. Ah, agora eu vou para a segunda. Eu vou para a segunda. Beleza. 2 vão subir. 2 vão descer. Eu vou ter 2 em cima. 2 embaixo. Tá vendo? Aqui. N igual a 2. N igual a 2. Só que aqui eu vou ter cada cromossomo com uma cromate só. E no final da 1, eu vou ter cada cromossomo com 2 cromates. Essa é a diferença. Você ainda decoreba. Você ainda decoreba. Essa célula aqui é chamada polócito. Como ela é a primeira que aparece, eu chamo de polócito 1. Tá vendo? Polócito. Aqui, ó, polócito, polócito. Polócito, polócito, polócito. Aqui, não, desculpa. Volta. Aqui. Eu chamo de polócito 1. É a primeira que aparece. Essas aparecem depois. Eu chamo de polócito 2. As 3 células aí, né, que vão apresentar. Deixa eu melhorar. Polócito aqui. Outro polócito aqui. Outro polócito aqui. Esse é o polócito 1. Polócito 2, polócito 2, polócito 2. Aí você pergunta, peraí, por que a porcaria da meiose feminina, ela cria uma célula maior e 3 menores que não vão servir para nada. Não podem ser fecundadas. Então, para cada um ovogônio, eu produzo um ovócito primário, um secundário e um óvulo. Um para um. Ok? Esses 3 vão degenerar. Por quê? Porque eu vou pegar um vitelo, a comida que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui, e vou passar para lá. Por quê? Porque aquela porcaria, depois de fecundada, tem que sair lá de cima, né? Da área trompática, lá de cima, e descer até chegar ao útero, gastando energia. Então, precisa de comida, nesse trajeto que vai da fecundação até a nidação. E aí, esse material de cada uma não seria suficiente. Então, eu pego dos 3, o vitelo, e põe uma célula só, que vai ser fecundada e vai desenvolver o embrião. Ok? Então, ela precisa de comida entre o momento que ela é produzida e o momento que ela vai fixar lá na parte do endométrio, lá no útero. Então, eu pego o alimento das 4, passo para 1. Por isso que ela é menor aqui. Uma divisão irregular assim, ó, desse tipo aqui. Ó. Vendo? Quando no espermatozoide, vou fazer ele aqui rapidinho. Uma dúvida? Cadê isso, hein? Aula é para fazer um revivamento na tua memória.
Agora, olha só. Vamos ver aqui os espermatozoides rapidinho. Primeira célula. Espermatogônia. Vou fazer duas perguntas difíceis, hein? Espermatogônia, né? Ela é a célula lá dentro do testículo que fica reproduzindo por mitose. Mitose. Ela é uma célula 2N, diploide. E ela vai crescer. Opa, crescimento indica início da meiose. Eu chamo essa célula crescida, que é diferente dela, de espermatose. É diferente? Por nível de desenvolvimento inicial na gônada. Então, espermatose. Ele é o primeiro, vou chamar um, e também posso chamar ele de primário. Ok? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fechar a meiose 1. Quantos cromossomos eu tenho na espécie humana? 46. Ela é a planta de diploide. Essa aqui vai produzir essa crescendo. Então, ela é diploide. E agora ela vai reduzir para N. Se eu tenho 46, eu vou ter 23. Só que cada cromossomo aqui está duplicado. Então, eu vou ter 23 cromossomos duplicados. Vou entrar na segunda fase. É chamada equacional. Por quê? Porque continua tendo 23. Aqui é reducional, porque eu passei de 46 para 23. Então, é chamada fase reducional. Aqui é equacional. Eu vou manter os 23. Só que agora, com uma cromática só. Essa é a diferença. Aí. Eu chamo espermatose primário essa, chamo de espermatose 2 ou secundário. Chamo esse aqui de espermátide. E não tem espermatozoide ainda. Pode que não. Vai ocorrer um fenômeno chamado espermiogênese que vai transformar espermático nesse malandro aqui, que é chamado de espermatozoide. Então, o nome do fenômeno que transforma espermátide em espermatozoide, espermiogênese. Quantos cromossomos tem? 23. Vai fecundar o óvulo 23N, vai produzir o indivíduo 46. 2N. Beleza? Então, questão 9. Gabarites. Vamos lá. Eu coloquei a. Vamos lá. A ovulogênese humana, processo que cria os gametas femininos, é interrompida na prófase ou sendo a divisão celular. É na anáfase, né? Desculpa, é na metáfase. Prófase 1 é forçação de barra. A metáfase 1. Isso aí não faz parte da pergunta. Cara, como que ele dizer? Porque tem célula que muda o local, é complicado. Mas normalmente é na metáfase. Paralisa. Retomada na puberdade, assim, uma menina, por volta dos seus 5 anos, tem em suas ou em seus ovócitos primários
46 cromossomos, vocês são células diploide. Tá certo? Lembra do desenho? Tá certo a letra A. Na B, ovote 23 cromossomos são células diploides? Não. Ovote é a mesma coisa que óvulo. É o nome que eles dão para um óvulo que é, né, um ovócito que ainda está em desenvolvimento. Eu falei ovote. Vamos falar óvulo. Ovócito primário, 23 cromossomos, são células diploides, não são haploides. O 23, né? A letra C, não, 23 é diploide. É haploide, desculpa. Ovócito 46, são células haploides, não diploide. 46 é diploide. E o ovócito primário, até por eliminação dava, né? Bom, essa questão aí, porque às vezes cai a questão de gráfico. Vou fazer uma pergunta técnica para você. Professor, Olha, você disse que ia fazer alguma pergunta vou, antes. mas eu estou na hora de apagar. Tem que apagar para poder escrever. Está aqui, ó. A ação do FSH na mulher, todo mundo sabe. LH, todo mundo sabe. Agora, quando fala do homem, isso pega. A ação do FSH na mulher. Maturação do folículo ovariano. Fácil. Vai pegar o folículo e vai fazer ele maturar. Mulher, né? Até virar o vote dele. A gente está usando o vote aí, óvulo, né? E vai cair lá no processo de ovulação. Então, vai maturar para poder ser fecundado. O LH da mulher vai pegar o ovário, vai perfurar para ocorrer ovulação. Então, o LH, uma das coisas que ele faz é romper a parede do ovário para que a mulher possa ovular. Isso em grosso modo, né, pessoal? Mas técnico é diferente, mas é um grosso modo. Agora, no homem, para que serve o FSH? Para estimular a espermatogênese. Síntese de espermatozoide, espermatogênese, né, do homem. Né? E o LH, Produção de testosterona. quer dizer, tá? E também estimula a síntese de espermatozoide. Bacana isso. Nunca caiu. Abre o olho, já vai cair. Você sabe isso aqui? Esse nome? O que significa aqui? As células de Leydig são quem produzem testosterona. E tem uma outra, né? Outro grupo de células. Você sabe o nome? Você lembra? Que vai... Produz testosterona. Não, que vai trabalhar na produção de espermatozoide. As células de Sertoli. Certo? Então, olha só. Para montar LH do homem estimula a produção de testosterona
Lá dentro do testículo tem essas células de Leydig que vão fazer essa síntese. Basta falar testículo? Tá bom. Mas se você quer saber qual é o local do testículo, células de Leydig. O FSH, ele estimula a síntese de espermatozoide. Através de quem o espermatozoide é produzido? Células de Sertório que estão lá dentro do testículo. Tem a função de começar a produzir, a reestimular a produção desses espermatozoides. Então, Sertório ou Sertoli tem a ver com FSH, síntese de espermatozoide, e Leydig tem a ver com a síntese de testosterona, né? Que é um hormônio que vai estimular a espermatogenese. Ok? Vamos passar para o próximo. Então, vamos cair o pegadinha, né? Lembra que eu fiz uma questão aí terrível? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Me dá um retorno, só o Rony que fala. Para mim, tá tranquilo. Estou cansado de escutar a voz do Rony. Eu escuto a voz do Rony na salinha. Eu escuto a voz do Rony para tirar dúvida. Não, não chora não. Isso é bom. É positivo. Isso se chama foco. Foco. Você tem foco, cara. É importante. Você pega o que eu falo, você guarda, você faz exercício. Isso não é ruim, não é reprovação, não. Mas olha esse povo aí, que eu sei que está super bem preparado também. Cara, a nata dos meus alunos estão nesses 30 e poucos alunos que assistem sempre. Os meus alunos. Entendeu? São vocês. Então, eu preciso saber se vocês estão com dúvidas, se não estão com dúvida. Para vocês acertem. Vou fazer uma pergunta doida. Por que as folhas... Por que uma folha é verde? Por que ela é verde? Porque ela não absorve o aspecto da luz verde, então ela reflete isso. Ou seja, ela não absorve, ela reflete. E aí você vê o verde, porque ele não está entrando nela. Por que você não vê a folha, né, azul? Porque a luz azul está entrando. Está atuando no processo fotossintético. Então, você vê aqui nesse gráfico, a região do verde, olha a taxa fotossintética dela. Ridícula. Porque a luz reflete, não faz a fotossíntese. E as cores azul, violeta, vermelha, elas são muito bem absorvidas. Tanto é que você não vê o reflexo delas na folha. Então, quando você tem uma parede que você vê verde, é porque a tinta reflete a luz verde. E você vê a parede verde. Bacana, né? Então, ele fala, o comprimento de onda da luz de menor importância para a fotossíntese é o que corresponde à cor. E aí? Bom, de cara, você já sabe que é verde. Concorda? Então, azul já morreu. Quem manda aqui sou eu. Você tem a letra B, C morreu, e a letra E morreu. Você vai ficar entre a B e a D. Letra D. Verde o que justifica o fato de nem todos os eucariotes fotossintetizantes apresentarem esta cor. Verde
o que justifica o fato da maioria dos eucariontes fotossintetizantes apresentarem essa cor. A maioria apresenta ou não apresenta? Exato. Apresenta. Aí ela floresce que você vai ver. Então, letra D de dado. Agora vamos para uma questão de fisiologia. Vai cair. Fisiologia sempre cai, tanto na UERJ quanto no Enem. Não, mais no Enem que na UERJ. A UERJ, a fisiologia ela pode alastrar para hormônio. Entendeu? Pode alastrar para histologia. Uma questão que eu sempre corro atrás é da contração muscular em atletas. Muito provavelmente pode cair no Enem e também na UERJ. Né? O fato de você ter respiração aeróbica, fibras do tipo 1, fibras do tipo 2. Pô, tem questão que dá uma cola. A fibra tem muita mioglobina. Mioglobina, pessoal, guarda oxigênio. Então, qualquer músculo que tem muita mioglobina, a musculatura vai usar a respiração aeróbia com oxigênio. E aí o movimento tem que ser lento. Não pode ser muito rápido. O movimento rápido ele gasta de uma maneira muito rápida o oxigênio. E aí tem que partir para a fermentação. Né? Fermentação lática. Falar nisso, vou fazer. Eu estava fazendo as provas. E veio uma pergunta. Ano passado, teve um índice de erro alto. Eu sempre olho essas perguntas e tem índice alto de erro. Vou te mostrar aqui um detalhe. Fermentação. Eu estou vendo que pode cair, tá? Pode cair na questãozinha boba, tipo, fermentação alcoólica. Ela faz vinho. Fermentação lática. Né? Iogurte. Né? Faz fermentação lática. Produz iogurte. Lactobacilo. Legal. Sim. A fermentação muscular nossa é lática. O animal não tem fermentação alcoólica. Nenhum. Zero. Ela só é encontrada, a fermentação lática, né? Em bactérias e fungos. Mas não temos o ácido lático. Nós não temos alcoólica. E o ácido lático, ele é um resíduo que dá, né, o problema muscular. O cara que corre muito, 100 metros, por exemplo, o músculo não tem tempo o sangue não consegue levar oxigênio suficiente. Ele vibra muito rápido. Então, ele tem que partir para fermentação lática. E aí tem umas perguntinhas interessantes. Rony, eu sei que você já sabe, porque eu já vi aqui. Mas eu vou... Deixa um tempinho para ver se eles conseguem responder. Depois você... Porque eu sei que você já deu isso. Eu já dei isso para você. Fermentação. Vamos lá. O que eu quero te perguntar? Quando você faz pão, você faz da seguinte maneira. Você pega o fermento, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo, põe na massa, onde tem a farinha de trigo, água, né? E um pouquinho de sal. Só isso. O pão não precisa de mais nada. Não põe ovo? Não. Água, farinha de trigo e fermento. Mas por que o pão, às vezes, numa padaria é mais gostoso que o outro? Porque a farinha de trigo é melhor. Tem farinha de trigo muito ruim. E para poder ganhar mais, eles fazem com essa porcaria dessa farinha. Olha a burrice. Existe uma substância, brometo de potássio,
bromato de potássio. Depois você vai descobrir, a química vai te mostrar, que ela é colocada no pão e ela libera CO2 também. Libera CO2. E o pão, ó, era usado antigamente quando você comprava o pão por unidade. Unidade. Hoje em dia não é assim. Então não há mais necessidade de fazer o pão com essa substância cancerígena. É cancerígena. O que ela faz? Ela mete gás para dentro do pão e o pão fica enorme. Aí você fala, naquela padaria ali, o pão, ó, desse tamanho. Mas quando você apertava o pão, não tinha miolo. Não tinha miolo. Ele estufou todo para a ponta. E é um pão que, quando você vai mastigando, metade dele vira casquinha no teu peito. Ele quebra todo. Porque só tem a parte de fora, né, que é craquelada. Por que a parte de fora do pão, isso não é questão de prova, é dura e a parte de dentro é macia? O que faz isso aqui endurecer? Oxigênio. O oxigênio bate na massa daquele lado, o fungo ele pode respirar aerobicamente ou anaerobicamente aqui dentro da massa. Tem que respirar anaerobicamente, ele vai liberar CO2. Aqui tem oxigênio para fazer respiração aeróbica, que não libera oxigênio. Resultado, a massa que não enche, está em contato com o meio. Ela não enche e ela seca com calor. E ela vai dar essa crocância que o pão tem. Outra coisa, já perguntaram por que quando você compra o pão, ele está quente, a tua mãe fala, não deixe o saco de pão fechado. Abre ele um pouco. Ele acabou de ser feito. Eu te explico por quê. Se você fechar o saco, o pão ainda está evaporando água. A água evaporada, se o saco estiver aberto, vai embora. Se ele estiver fechado, ele volta para o pão e umedece a área externa do pão. Essa área, que é crocante, acaba com a água, perdendo a crocância. E o pão fica meio murchado. Por causa disso. A água que evapora, o pão ainda está quente. Ainda está as reações que estão acontecendo. E uma das coisas que acontece é a desidratação. Bom, biologia agrícola. Agora vamos lá. Fiz a massa do pão. Eu adoro fazer, trabalhar com massa. E antes de botar para assar, eu deixo descansar a massa. E com isso, dobra de tamanho. Quando eu dou um belo tempo. Ok? Depois eu levo para o forno. Depois que eu levar para o forno, essa massa não cresce mais. Ela vai só ficar crocante e vai assar. Né? Então, esse tempo aqui de crescimento não pode ser dentro do forno. Isso é questão de prova, tá, pessoal? Estou aqui contando lorota, não. Agora, vamos pegar aqui a massa de bolo. Você bateu, comprou lá, né? Bolo de coco com aipim. Aí você botou a massa, manda botar leite, manteiga e ovo. Misturou tudo, direto ao forno. E aí, a massa estava aqui, tá vendo? E ainda pôr o bolo, ó. Cresceu, tá vendo? Aqui cresce fora do forno. Ele cresce dentro do forno. Vou dar um minuto para você e depois, se o Rony souber, ele responde.
Podem falar. Obrigado, tá, Rony? Compreender a minha situação. Porque o aluno pode saber, eu não sei se ele sabe. Ele não responde. Vamos lá. 20h52, o tempo está acabando. Professor, é por causa do tipo de fermentação que é usado? Pode ser, mas Por melhor, exemplo, melhor é isso. o pão pode usar o fermento natural e o bolo pode usar fermentação química? O que é esse fermento natural que você está falando? Fungos? Hã? Pode falar. Fungos. Isso seria os fungos. Ali naquela massa ali do forno, o pão que eu botei, ele está vivo? Fio da massa, né? Aí botei lá o fermento, ele vai crescer. Você diz que aqui dentro tem fungo. Ele está vivo? Eu acho que tem que estar vivo. Então, o tempo que eu dou para a massa crescer é porque quando eu pego esse pão e põe no forno, o que acontece com o fungo? Dentro, ele morre. O calor mata ele. Então, como é? Né? O composto vivo, um fermento biológico, bios de vida, o tempo que eu dou é para ele poder respirar, liberar o CO2 na fermentação, o CO2 é liberado e a massa enche. Quando eu vejo que já está no bom tamanho, quando ficar craquelado, eu ponho no forno e aí vou endurecer a massa. Ela vai manter o tamanho porque as paredes vão ficar sem água, vão ficar endurecidas. Aqui, não. Aqui é um fermento químico que gera o crescimento, a liberação de CO2 em reação ao calor. Aqui o calor é importante para o fermento químico fazer a liberação do CO2. E aí o bolo cresce dentro do forno. Não sei se isso aconteceu com você. O seguinte detalhe. Bolo no forno. Você chega na rua, vai direto para a cozinha, chega um bom de bolo. Curiosamente, você faz isso. É um bolo. Aí a tua mãe grita de lá, atrasadamente. Não abre o forno, vai solar o bolo. Na ela, já solou. Por quê? Porque quando você abre, você vai dar um choque térmico, um produto químico que deveria levar o bolo a jogar mais gás. Com menos gás, a massa fica mais batida. É chamada solada. Ela é mais dura. É mais compacta. Está com menos gás ali. E não pode abrir. Depois que o bolo cresceu, está dourando, sem problema. Mas no início, bolo solado. Eu, às vezes, falo, né, para as pessoas, né, que fazer bolo solado também é possível. Porque tem gente que gosta dele solado, por exemplo, o bolo aí tem com coco, né? Ele soladinho é mais gostoso, aquele fofo. É isso. E aí, Rony? Estava tranquilo? Ô, Sim, professor, Fala. então, o fato de o pão ficar aquela parte de dentro meio oca é porque o gás que tá lá dentro fica preso
e aí forma, tipo, bolhas lá dentro? Empurra a massa para fora, né? Ah, tá. Massa para fora. Quando você põe o produto como esse que eu falei que é cancerígeno, triplica a quantidade de gás, que vai empurrar a massa para fora. E ela vai encostar na parede em cima. E em cima, o calor de fora vai endurecer. Aí tu fica quase esse miolo. Entendi, professor. Obrigada. Fica só aquela casca, né? Miolo é a área que o gás não empurrou para fora. Entendeu? Fez a massa crescer, mas não a ponto de ficar sem o conteúdo interno ali. Entendi, professor. Obrigada. Tá? A biologia é cultura. Você vai dizer para tua mãe, para teu irmão, o saco, quando for à padaria, vocês nunca falaram isso, não deixa o pão quente sem estar com o saco aberto. Mas vai esfriar. É melhor esfriar e ter ele crocante ou ter ele murcho. Parece que foi feito ontem. Queridos, olha só. A fermentação lática produz ácido lático. Tem 3 carbonos, ok? E quem é usado na fermentação lática e na alcoólica é o piruvato, uma substância que vem da quebra da glicose. A glicose é quebrada em 2 de C3, piruvato é C3, tem 3 carbonos. Na fermentação lática, você produz o ácido lático, também tem 3 carbonos. Quando é na alcoólica, só para você entender uma coisa que quando era aluno, eu tive dúvida. Na alcoólica, você tem o álcool etílico, metanol, nada daquilo, etano, 2 carbonos, é isso? Sim ou não? Sim. Estou olhando ali. Então, 2 carbonos, só que você também utiliza o piruvato. Só que um dos carbonos vira CO2. Então, você só consegue fermentar uma massa, aumentá-la, produzir pão, se você eliminar um gás lá dentro. Então, a fermentação lática não serve para produzir pão. Só alcoólico. Por quê? Porque dos 3 carbonos do piruvato, 2 ela produz álcool. 1 ela produz o CO2. Preste atenção agora. Olha comigo, Arno. Para você obter um vinho doce, né? Tem vinho que é azedo, rascante, tem doce. Para você obter um vinho doce, você usa um vinho doce com menos álcool. Você usa a uva madura, então, doce, teor alcoólico menor, ok? Tem vinho aí de família, xaropinho, né? Aquela coisa. Gosta daquele. Né? Quem gosta de vinho verde, vinho doce está fora do escala. Mas quem é apreciador de vinho, eu não sou. Chegada a vinho, não. Eu gosto até de uísque, vinho eu não gosto. Aqui, ó. Eu gosto mesmo quando bebo da minha boa cerveja. Bebi, urinei, fui dormir, acabou a brincadeira. Então, olha só, presta atenção agora. Eu vou usar a uva madura ou uva verde.
Madura. Madura, né? Que é mais docinha. Eu vou deixar mais tempo fermentando ou menos tempo fermentando? Menos tempo fermentando. Menos tempo. Por quê? Eu sei que a fermentação libera álcool. Mais tempo, mais álcool. Ok? Mais tempo, menos doce. Mais tempo, menos doce. Porque eu vou diminuindo o açúcar que vai sendo transformado em álcool. Então, quando eu quero um teor alcoólico menor, eu deixo menos tempo. Ok? Mais tempo, mais álcool vai ser produzido. Agora vem a pergunta do final. O pessoal está entendendo? A uva madura tem mais açúcar. Vai ser processado. Se eu deixo esse açúcar ser processado por menos tempo, ele não vai ser transformado em álcool. Então, o vinho vai ser mais doce e menos alcoólico. Eu quero um vinho com bastante álcool. Deixo lá fermentando um tempão. E aí depende se ela é madura ou verde. Vou deixar um tempo. Né? A fermentação vai, com o tempo, produzir mais álcool. Agora, minha pergunta não é essa. É uma pergunta técnica. Né? Por que a produção do vinho... Caramba, 9 horas. Por que a produção do vinho é a frio e não a quente como o pão? Quero o porquê. Tem a ver com inativar as leveduras? Tipo, o ar ficou Não. frio? Alanis ou Alanis Ventura, falou que é por causa do álcool. Giovanna Lira, para o álcool não evaporar. O que vocês acham? O vinho tem que ter álcool? Tem. Tem que ter álcool. Os caras só não vinho por causa do álcool. Não é por causa da uva. E é uma maneira gostosa de ingerir aquele álcool. Parabéns, é isso mesmo. Você não, o não ter o oxigênio dentro vai no forno, né? Das áreas de produção do vinho, tem um motivo. Qual é? Por que a gente não deixa entrar o oxigênio? Para que as leveduras elas não passem a realizar a respiração aeróbica e, consequentemente, não produzam mais álcool. Porque se você deixar entrar o oxigênio, como, de repente, o processo está sendo feito por uma estrutura microbiana, que pode tanto viver no meio aeróbico quanto anaeróbico, facultativo, ela vai optar em fazer aeróbico. E na aeróbica não forma álcool no final, só na fermentação, entendeu? Então, o ambiente não pode ter oxigênio. Agora, por que é a frio? Porque a quente, o álcool vai evaporar. Quer ver o exemplo? Quem gosta do cheirinho de pão que acabou de sair? Quem gosta daquele cheirinho? Você é um alcoólatra disfarçado. Você é um naricólogo. Você gosta de álcool, gosta de cheirar álcool. Eu falo sério, naricólogo. Professor, Ah, e aquelas massas de pastéis que são dessas lanchonetes que fazem a massa caseira? Quando a massa tem um gosto muito forte de álcool, isso tem a ver com o tempo de fermentação ou com o cozimento? Não, é porque ela produz o álcool,
né? Mas não tem tempo, porque a gente põe, quando tem mais caloria, a gente põe cachaça. Não sei se você sabe disso. Ah, já ouvi falar, já ouvi falar. Bota uma cachaçinha ali, para a massa ficar durinha. Então, não há tempo. A massa é feita e já é esticada e já manda. Você não deixa lá a massa, entendeu? Aí, o colocar a cachaça vai impedir que ela fermente. O álcool vai inibir a fermentação, vai matar ali o fermentador, vai morrer, entendeu? Por isso que tem um gostinho assim, mais forte. Entendi, caramba, muito interessante. Aí quando você bota para fritar, aquele álcool evapora. Se você pegar uma massa que você acabou de fazer de pão, botar na boca, tu vai sentir um gostinho diferente, que é o álcool. Ah, entendi. Obrigada, professor. Queridos, a aula acabou. Que droga. Quem não fez os exercícios, faz, para você ter dúvida. Como o Rony teve. Eu vou tirar a dúvida do Rony, WhatsApp. Entendeu? Faço isso com vocês também. Eu gosto muito de vocês. O respeito que vocês têm por mim, está sempre aqui toda semana. Isso para um velho professor é muito importante. Entendeu? Então, se eu puder, eu estou meio adoentado, estou no meu 100%, mas os porcentos que eu tenho, conta comigo. Vamos até o final, vamos arrebentando tudo que a gente tem, acreditar que é possível. Você nunca sabe o que vai cair, entendeu? É possível cair tudo aquilo que você sabe, né? E você fazer uma grande prova quando não teve tanto tempo para estudar. Faça exercício. Exercício é a alma do negócio. Entendeu? Eu estou preparando mais materiais para ver se eu acerto o tiro na mosca. Entendeu? Para vocês irem bem também no Enem. Tá bom? Tem a UFRJ, tem a UF, o Rio, grandes faculdades. Vocês não podem perder essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, eu vou preparando para o UERJ. Eu sou bobo. Aqui é o UERJ. Mas aqui não é medicina. Só prepara para todo mundo. Todo mundo cai dentro. Bom, é isso. E não perde lá a oportunidade lá da aula, não. Tá? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Eu disse que ia mandar o gabarito, lembra? Aí eu falei, não. O gabarito vai desestimular a aula. Aí eu vou fazendo com vocês. Uma outra questão, né, que vocês tiverem dúvida, eu faço o WhatsApp. Tá bom? Antes dos outros. Fiquem com Deus. E até semana que vem.